André, qual é a grande diferença de uma empresa que possui GD para uma empresa que não possui GD? Vamos lá. Ele diz assim, ó, GD é a chave para que a gente evite surpresas. É a chave para que a gente consiga iniciar, inclusive, um processo de solução de problemas. É a chave para que a empresa como um todo, a organização, ela aprenda, ou seja, um processo de aprendizado contínuo. E é um processo que nos ajuda a alcançar a alta competitividade. André, por que é que eu evito surpresas? Eu evito surpresas porque com o gerenciamento diário eu consigo perceber as falhas enquanto elas são menores. Consigo me antecipar antes que elas se tornem grandes. Eu consigo iniciar um processo de solução de problemas? Consigo. Por quê? Porque as evidências que o GD gera para mim me possibilitam iniciar esse processo de busca pela causa raiz. É importante que eu entenda que gera aprendizado organizacional porque na medida em que eu busco a causa raiz, que compartilho isso com equipes multidisciplinares, as equipes começam a aprender a respeito de um determinado problema que o GD está evidenciando e isso se transfere em aprendizado organizacional. E no mais, aumenta a nossa competitividade. O nosso concorrente pode estar deixando que o problema dele se transforme em um grande problema para resolvê-lo. A gente está olhando para um problema que é menor. Lembra lá quando a gente falou que era uma característica das empresas, das organizações que pensam de maneira lean, entenderem que o problema é uma coisa muito importante e que não devemos escondê-los debaixo do tapete, mas pelo contrário, precisamos reconhecer esses problemas como os golden eggs, né? Ou seja, os ovos de ouro. A gente precisa buscar os problemas e quando achá-los temos que ficar felizes, porque é a oportunidade que temos de resolver. O gerenciamento diário, então, nos promove a essa possibilidade. E ele deixa, então, mais claro. O que é que sem GD é muito claro se perceber? Existe algum tipo de controle, mas não é sistematizado. Existem performances que muitas vezes elas oscilam entre picos e vales. É importante que a gente reconheça que existe uma demora, porque não existe uma cadeia de ajuda, ou seja, um problema que acontece agora, eu não tenho uma clareza de como vou resolver e saio procurando as primeiras pessoas que encontro, tento resolver da melhor maneira possível, mas não existe isso sistematizado dentro da organização. E isso gera um dispêndio de energia muito forte e eu preciso reconhecer que sem GD essas coisas se tornam naturalmente difíceis. Os resultados normalmente são observados apenas no final, seja no final do turno, seja no final do dia, seja no final da semana, enfim. Normalmente é quando a coisa já não tem mais tempo de ser alterada. Eu não tenho nenhum tipo de sistemática que me permita um controle diário do que eu faço, de maneira tal que se eu começar a perceber que existe um tipo de problema, eu tenha capacidade ou gero autonomia suficiente na minha equipe para ela agir antes do problema se tornar maior, antes de eu não alcançar a meta, antes de não ter gerado um incômodo para o grupo que faz parte, né, da busca por aquele objetivo. E aí, naturalmente, eu consigo perceber atrasos, né, no momento em que vou corrigir essas variações. Mas, em contraponto, com o GD, André, como é que fica isso? Controles visuais são comuns dentro de organizações que possuem o GD, é uma das coisas que o GD proporciona. Né? Na medida em que a gente começa a perceber as boas práticas, e a gente vai perceber nas aulas, né, que vão vir, alguns exemplos de quadros de GD, onde a gente vai perceber que existe uma motivação para cada parte desse quadro. Os quadros de GD, além de serem ou de trazerem essa expectativa do visual, eles trazem uma lógica e essa lógica nos permite entender o que cada componente do quadro nos traz em termos de informação e que nos permite uma tomada de decisão mais eficaz. Então, com o GD eu tenho um controle visual que me ajuda a enxergar os desvios de forma, né, rápida. Eu consigo perceber que os resultados são acompanhados não ao final do dia, não ao final da semana, não ao final do mês, mas eu consigo perceber os resultados sendo acompanhados de forma frequente e dentro de cada medida adequada, porque ele nos força a fazer isso. A performance, ela é medida constantemente. A performance é recuperada quando perdida em menos tempo, porque eu estou começando a perceber que ela está caindo e a equipe, ao perceber isso, começa então a ser estimulada a tomar ações. Sem o aspecto visual, a minha percepção a respeito, né, desse resultado vai acontecer sim. Quando? Quando a coisa já estiver, né, sem
condições de retorno, né? A equipe já foi tomada de surpresa porque os dados não estavam tão claros. E isso muitas vezes atrapalha, né, a empresa a gerar ações rápidas. Enfim, esse é um cenário de com GD. Mas sem GD e com GD são características, né, que ficam muito claras do bom gerenciamento, da boa gestão empresarial, que é feita na medida em que eu percebo fatos e dados.